Eu vou me apresentar. Eu sou Patrícia Quaiate, eu sou terapeuta, eu sou numeróloga. Eu trabalho não só com mães, mas assim, o que preenche meu coração é trabalhar com mães, porque eu passei uns apertos, digamos assim, na minha maternidade, principalmente na da segunda, que eu achei que seria mais fácil, e não foi bem assim que aconteceu. Eu tive uma depressão e somente quando eu tive essa doença eu pude parar e começar a me olhar como uma pessoa, fora a mãe que eu era, fora a profissional que eu era, fora a esposa que eu era. Era como se a doença tivesse dado a permissão, né? Agora você está doente, você tem um motivo plausível para você poder se olhar, para você se cuidar. Então, depois de eu tratar dessa depressão, eu me encontrei numa outra profissão, né? Que antes eu não era terapeuta, eu era relações públicas. E aí eu me vi fazendo essa transição de carreira. E isso hoje é o que me preenche, assim, o que aquece meu coração. E aí, inclusive, vou falar aqui um pouquinho disso, porque o Roda de Mães hoje 7 horas da noite, eu resolvi mudar, porque estava me gerando muita angústia ficar nessa questão de ficar esperando ter alguém para eu poder fazer algo que eu quero, sabe? Porque a roda, querendo ou não, é uma troca. Eu preciso eu preciso ter as pessoas para que isso aconteça com a gente, para que essa roda aconteça. E aí eu estava ficando incomodada de colocar um valor nisso, eu estava ficando incomodada das pessoas não estarem vendo esse movimento tão bacana, né? Que assim, que eu estou criando. E aí eu decidi que eu vou mudar todo o esquema do Roda de Mães Dadas. Então, não vai ter mais valor. Eu vou fazer um esquema que vai ficar um pouco mais leve para mim também, porque eu estava colocando toda semana, e toda semana para mim não me não me incomodava. Mas eu vi que eu comecei a colocar toda semana para as pessoas colocarem um valor no que eu estava fazendo. E eu não quero que seja assim mais. Então, como eu estou sempre mudando, eu resolvi mudar. Então, abri esse espaço aqui para falar dessa mudança. Então, quinta-feira eu marquei um encontro com uma colega terapeuta sobre a ciclicidade feminina. Então, eu ainda estou conversando com ela se a gente vai fazer live, se a gente vai fazer encontro fechado, não sei. Como eu mudei tudo, eu vou sentar com ela, conversar, me organizar, meditar um pouquinho, organizar melhor. E aí eu compartilho com vocês, tá bom? Como que vai ser. Hoje a gente vai falar sobre o papel da mãe, né? Que o tema desse mês da Roda de Mães Dadas é equilibrando os papéis. E isso, né, como eu falei aqui na introdução, né? Como que eu cheguei a ser terapeuta, e por que esse carinho tão grande com as mães, né? O porquê da roda também com as mães. Porque foi algo que eu não tive, foi algo que eu queria. E eu não tive, eu não tinha acesso a isso. Eu não tinha acesso ao autoconhecimento que eu tenho hoje, né? E o intuito da roda é justamente isso, as mães não chegarem a esse ponto de ter que acontecer alguma coisa para elas se permitirem olhar. Então, esse momento de roda é justamente esse, é um momento seu. Sim, vamos falar de maternidade, vamos falar de profissão, mas, acima de tudo, a gente vai falar das mulheres que somos, né? Desse cuidado das mulheres que somos. E aí, como eu falei que 7 horas da noite eu mudei tudo no Roda de Mães, eu estava conversando com a Flávia, e a Flávia, ela vai explicar um pouquinho melhor a formação dela,
Mas eu até conversei, estava falando para ela que ela tem uma visão completamente do que eu tive na minha maternidade com as minhas filhas, né? Hoje a minha filha mais velha tem 7 anos e a mais nova esse mês vai fazer 5. Então, tudo que ela estava, né, contando na maternidade dela, que ela percebeu, foi tudo que eu não fiz na minha maternidade, né? Então, assim, o que eu trouxe no mês passado sobre a sobrecarga, vou trazer um pouquinho esse assunto porque acho que vai complementar, tá? Lá eu falei um pouco sobre a sobrecarga que a gente carrega, né, de ter todas essas funções, de cumprir todas essas funções com excelência, não ser nossa, né? Vim de mãe, vim de avó, vim de parentes, até que a gente não teve contato, mas que veio por meio do nosso DNA, né? Eu falei um pouquinho de crença, falei um pouquinho dessa parte. Então, quando eu me tornei mãe, eu vou falar um pouquinho da minha experiência, porque é uma roda, depois eu abro, se vocês quiserem falar da de vocês também, tá? Fica super à vontade. Então, quando eu me tornei mãe da minha primeira filha, estava conversando com a Flávia, ela falou assim, parecia que eu tinha um checklist que eu tinha que cumprir. E eu também tinha isso, sabe? Eu tinha uma expectativa de que eu iria. Eu acho que é essa sensação de checklist, mas eu tinha pressa de cumprir esse checklist. Então, assim, eu me casei jovem, né? Hoje em dia, né? Eu me casei com 23 anos. Com 25, eu já tinha minha primeira filha. E agora, vou fazer 33 anos, eu já tenho uma filha de 7 anos e uma de 5. Então, para a atualidade, eu sou uma mãe nova, né? Porque hoje as mães começam a pensar em ter filho lá para os 30 para cima, né? Se vocês quiserem colocar aí no chat quantos anos vocês têm, com quantos anos vocês tiveram os filhos de vocês, fiquem à vontade, tá bom? Então, quando eu tive minha primeira filha, eu tava nessa, né? Então, tipo assim, eu comecei a namorar meu marido, eu já falei para ele, falei, olha, vou namorar, mas eu não quero namorar há 5 anos. Quero namorar para casar, senão não quero nem começar, né? E foi isso. Então a gente namorou, eu namorei acho que um ano e meio eu fiquei noiva, casei com 3 anos de namoro. Com 2 anos de casado, eu já quis ter filho, porque eu tinha essa pressa. Não sei, era algo dentro de mim que eu tinha essa pressa de cumprir esse checklist. Então, fiz faculdade, casei, tive minha primeira filha, e eu já estava na ânsia de ter a minha segunda filha. Então, tipo, com 1 ano e pouquinho, porque minhas filhas têm 2 anos e 3 meses de diferença, eu já engravidei da segunda filha, né? E, assim, no primeiro momento, né, na licença maternidade da minha primeira filha, eu até pensei em parar de trabalhar. Falei, meu, vou parar de trabalhar, vou ficar em casa com as crianças. Por quê? Porque esse era o padrão de maternidade que eu tinha, né? E a gente carrega muito o exemplo da nossa mãe, da nossa avó, né? Como exemplo de maternidade. E aí eu entrei no meu primeiro embate, porque eu percebi que a maternidade, que eu viver só a maternidade, não ia ser o suficiente para mim. Porque já na licença eu me via sufocada só por ter o cuidado com aquela. Eu estou lendo aqui a mensagem da Eliana, por isso que eu fiquei em silêncio, eu me perco. Ela falou que ela tem 23 anos, é mãe de um anjo, Sara, e tem um bebê arco-íris, Anthony. Que lindo, ele tem quantos anos? E a Flávia também falou que casou nova, 22 anos. Ó, a gente tá quase juntinha, hein? Conseguiu casar mais nova do que eu e ter filha ainda mais nova do que eu, né? Porque as suas são mais velhas que a minha. Casou com 22, teve a primeira filha com 24, a segunda com 26 e a terceira, agora que é novinha, 34. Já velha. Não, na verdade, a gente que foi rápida demais, digamos assim, né? Ah, o Anthony tem 5 meses. Ai, que delícia, uma fase gostosa agora, 5 meses, né? Nossa, outra coisa, né? Eu passei a minha maternidade marcando os pontos de desenvolvimento. Ai, quero que passe a cólica, ai, quero que sente, ai, quero que engatinhe. Então, tipo, eu não aproveitava a maternidade, né? Eu falo muito que, assim, eu não usufruí
a maternidade da minha filha, as etapas das duas, né? Da primeira, principalmente. Então, aí lá na minha licença maternidade, eu tive o primeiro embate, porque eu vi que só ficar ali na maternidade, para mim, não ia, não ia me preencher, tanto que, assim, o momento que eu me via mais próxima de quem eu era antes da minha maternidade, era quando meu marido chegava, ficava com a Isadora, e eu podia passear com o cachorro. Era o momento que eu sentia liberdade, sabe? O momento que, tipo assim, nossa, não tem uma criança dependendo de mim. E aí, gente, o que aconteceu? Como eu falei no encontro de abril, a mente só reconhece aquilo que conhece. Então, qual era a maternidade que eu conhecia? A maternidade que eu conhecia era a maternidade que minha mãe teve, porque a minha mãe, ela parou, ela casou nova também. Então, tipo assim, eu tinha esse checklist, mas eu também me baseava no checklist da minha mãe, que também foi assim. Então, minha mãe também casou nova, ela parou de trabalhar, ela ficou 6 anos parada, sem trabalhar, e voltou a trabalhar quando eu e meu irmão, né, mais velho, já tinha ido para a escola, mas quando eu pude ir para a escola também. Então, não sei se é 6 ou 10 anos, agora eu não me lembro. Ela ficou 10 anos nessa pausa no profissional dela e se dedicou aos filhos. Então, o que eu tinha de referência, e até de certa forma, ela falava assim: ah, mas eu parei de trabalhar e cuidei dos meus filhos. Então, de certa forma, eu era cobrada isso também. Então, eu me vi sem apoio, porque a única referência que eu tinha de mãe, assim, a maioria das mulheres da minha família fizeram isso, pararam de trabalhar e ficaram com os filhos. Só que eu percebi que aquilo não era algo que eu queria. Então, assim, isso já foi um ponto legal, porque eu poderia ter feito igual as mulheres da minha vida e também não ia ficar feliz, né? Mas ali eu me vi um embate, porque eu não tinha outra referência de mãe. Eu só tinha as referências da minha família. E aí, no meu trabalho, eu tinha uma amiga que trouxe esse outro lado da maternidade, de você ser mãe e ainda trabalhar. Então, de certa forma, essa amiga, ela trouxe leveza, assim, para eu entender que há outras formas de você trabalhar, né? De você ser mãe, de você trabalhar, de você ser mãe. Só que o que aconteceu? Eu carregava uma questão de eu precisar ser boa em tudo, uma crença de perfeccionismo, né? Que eu preciso dar conta de tudo e que eu dou conta de tudo sozinha, né? Então, eu queria ser uma excelente mãe, eu queria ser uma excelente profissional, eu queria ser uma excelente esposa, uma excelente dona de casa. E não dava para ser assim, né, gente? Com o tempo, eu aprendi que a gente precisa equilibrar na justa medida os nossos outros papéis, né? Claro que a gente tem o direito divino de ser excelente em tudo. A gente pode, é um direito nosso, se a gente quiser. Só que a gente tem que entender que em alguns momentos, algumas áreas da nossa vida vai demandar mais. E numa licença maternidade, nos primeiros anos do bebê, a sua maternidade vai falar mais alto, né? O seu papel de mãe, ele é o mais importante. Porque você escolheu ser mãe, né, gente? É uma escolha a gente ser mãe. A gente escolheu. Minhas duas filhas foram planejadas. E mesmo quem não é planejado, é uma escolha, né? Porque há formas de prevenir, né? Então, a gente escolheu ser mãe e a gente precisa estar disposta, nesse momento que a gente escolheu ser mãe, vivenciar essa maternidade, sem pensar na profissão, sem pensar em deixar a casa impecável, que você possa comer no chão, né, como dizem, sem querer mostrar uma Mulher Maravilha que não existe, né? E você está mostrando essa Mulher Maravilha para quem? Para ninguém. Porque, gente, as pessoas não estão nem aí. Não estão nem aí, infelizmente. Ninguém liga de você estar fazendo isso. É para você mesmo, você querer ser essa Mulher Maravilha. E eu demorei muito tempo também para entender isso, porque
não era meu marido que me cobrava, não era meu chefe que me cobrava. Ai, que bonitinho, bebê! Não era. Quem mais? As minhas filhas que me cobravam. Eu me cobrava. Eu me cobrava isso. E muitas vezes é a gente que cobra. Não é ninguém de fora. É uma cobrança nossa mesmo. Nossa. Então, assim, eu vivi essa maternidade da Isadora nisso, assim, dividida entre o meu trabalho, porque aí, quando a gente é CLT, a gente tem 4 meses, um de férias, se a gente conseguiu, e a gente volta a trabalhar. E aí, tem aquele medo, né, de que é CLT. Primeiro medo é quando você engravida, que você tem que contar para o seu chefe, né? Você não sabe exatamente como você fala, você não sabe se você está feliz ou se você está com medo. Não é? Ah, agora todo mundo está mostrando os bebês aqui, eu tô com saudade de ter bebê também. Ai, que delícia! Ai. E, e aí, até me perdi, tá vendo? Essa fofura dessas crianças aí tá me perdendo aqui. Pois é, tá na hora de mais um. Eu queria, meu marido que não tá muito empolgado, não. A Lohane também colocou que ela amigou com 18 anos, teve o filho com 21, que tem 2 anos, e com 22 teve o segundo de 8 meses. Ah, então aqui somos mulheres que casamos jovens, então a gente tá na contramão da sociedade. E então, deixa eu ver onde eu estava. Da maternidade, que a gente se cobra, né? Foi o que eu falei. E então assim, eu vivi uma maternidade baseada no que eu achava que as pessoas esperavam de mim. E as pessoas, na verdade, não esperavam de mim nada. Eu que queria mostrar para os outros o meu valor a partir dessa excelência em tudo. E aí eu estava falando do CLT, né? Que aí quando você engravida, você não sabe a primeira coisa como você conta para o seu chefe, né? Tanto que quando eu fui contar da minha segunda gravidez, ele falou assim, na terceira é demissão na certa, porque as 2 vezes eu engravidei no mesmo trabalho. Então você imagina, né? Foi uma brincadeira? Foi uma brincadeira. Mas tinha um fundo de verdade, né? Tanto que quando eu coloquei o DIU, nossa, comemorou super que eu coloquei o DIU. Nem precisa trazer atestado, sabe? E aí, então, os chefes não curtem muito não quando a gente engravida, né? E aí acaba a licença, né? Aí a gente tem que voltar. Qual é o medo da gente voltar? Será que alguém ficou no meu lugar e eu não vou ter lugar, né? De novo. E aí a gente, às vezes, né, a gente precisa sair para levar o filho no médico. E aí o que, que a gente pensa? Meu, mas eu preciso provar que eu, profissional, mãe, ainda dou conta do recado. Então a gente se cobra para a gente manter aquele papel de profissional que a gente não teve, né? Que a gente tem, né, na verdade, e que a gente quer manter esse papel, porque para a gente é importante ter uma profissão, né? É importante a gente ter um trabalho, a gente ter, de certa forma, essa independência da gente ter o nosso dinheiro, né? Que muitas da nossa família não tiveram isso, muitas não puderam estudar, muitas não puderam trabalhar, né? Então, assim, essa foi a história da minha primeira maternidade. E aí, nesse desespero, né, preciso ter minhas filhas tudo antes dos 30. Então, com 26, ai, gente, já perdi as contas. Casei com 23, com 25 eu tive a Isa, com 27, porque a Melina nasceu um dia depois do meu aniversário. Eu fiz 28, ela nasceu. Eu tive a Melina. E aí, na Melina, eu já estava passando por um processo estranho, sabe? Eu já percebia que eu não estava bem, né? Eu até
fui para minha sogra, tive uma discussão com meu marido, briguei feio lá com ele. E eu lembro que eu comentei com ele, eu falei, não, tem alguma coisa que não tá certa comigo. Porque eu tenho tudo que eu sempre idealizei. Eu tenho uma família, eu tenho 2 filhas, e eu ainda não me sinto feliz, eu não me sinto satisfeita, eu não me sinto preenchida. E eu não sabia o que era aquilo, né? E aí, quando a Melina nasceu, piorou tudo, piorou tudo. Então, assim, depois que eu fui para um psiquiatra, minha prima, ela trabalha como propagandista médica, e na época ela estava trabalhando com antidepressivos, né? Olha, que sincronicidade maravilhosa, né? E ela falou, Paty, isso é depressão, né? Ela já tinha comentado, né, com uma outra conhecida, essa minha prima, que ela era vizinha dessa amiga do meu trabalho, que me ajudou a ter essa nova visão de maternidade. Ela já tinha comentado com essa minha amiga e amiga dela, de que ela achava que eu não estava muito bem na gravidez da Melina. Então, tipo assim, acho que a Melina estava com uns... Assim, gente, não sei, já me perdi na cronologia da vida dessas crianças e das coisas que aconteceram. Mas acho que, assim, ela estava menos de um mês, ela conseguiu um encaixe para mim com um psiquiatra, e eu já fui e já falei, olha, eu acho que é depressão. Eu até já dei o diagnóstico, falei, eu acho que é uma depressão, só preciso do remédio. E, e aí ele me deu, e assim, graças a Deus, ele falou, ó, com 5 dias as pessoas já começam a sentir uma melhora, porque o que acontecia, gente, a Melina chorava, eu, eu não tinha vontade de ir vê-la. Isso me entristece muito, mas é uma sensação real. Ela chorava, eu não tinha vontade de vê-la. O período da manhã, para mim, era um período muito difícil. Entre 9 e 10 horas, era o momento que me dava uma angústia muito forte, assim, de querer abrir mão, sabe? E aquela angústia era tão grande que não tinha como eu ver outra pessoa além de mim. Então, como defesa, nesse período eu comecei a dormir para não sentir isso, embora eu não conseguisse dormir, mas porque a mente ficava ligada, mas eu deitava e ficava ali, tentando esperar aquilo passar. Então, quando a Melina chorava nesse momento, eu não conseguia, né? Eu não tinha disposição para ir acolhê-la, né? E aí surge a culpa, né? Porque eu desejei tanto essa filha e eu não consigo cuidar dessa filha. Enfim, tratei a minha depressão, graças a Deus, com 5 dias já comecei a ver melhora. 3 meses fiquei boa, mas eu tomei remédio por 3 anos. Só que eu decidi para mim que ali, que eu não queria tomar remédio o resto da vida e que eu ia ver outras formas de curar isso, né? Acho que de alguma forma, em algum momento, assim, eu já tinha essa consciência de que essa depressão era além, era algo que eu precisava ver na minha vida. Então, eu fui fazendo esse processo com psicóloga, e fui me encontrando. Hoje a Melina tem 5 anos e, assim, é um processo longo, é um processo dolorido, é um processo solitário, por mais que tenha gente, mas, assim, eu me achei, e isso é o que importa. E hoje eu entendo que tudo isso foi para eu me achar, né? Todos esses obstáculos foram para eu me achar. Só que eu tinha a minha maternidade, era uma maternidade completamente diferente da Flávia, que ela já vai explicar dela. A minha era uma maternidade com uma rotina não tão rígida, mas eu tinha uma rotina com as crianças. E eu também sabia a mãe que eu queria ser. Eu não queria ser uma mãe que dava mamar livre demanda. Isso me apavorava, essa sensação. Então, eu fui uma mãe que, desde pequenininha, as crianças já tinham uma rotina de horário para dormir, horário, mais ou menos, né? Horário de mamar, horário de tomar banho, a rotina da noite. Eu li um livro que chamava A Encantadora de Bebês, né? Que ela ensinava a gente a identificar o choro da criança, tal. E foi, assim, naquele momento para mim foi bom. Até hoje eu acho que foi bom, mas eu teria mudado algumas coisas, né?
nessa maternidade das meninas pequenas. E até hoje eu tento mudar, né? Ah, Lohane falando, que legal, tá lutando contra uma depressão ainda. Quando achei que estava melhorando, eu tive uma recaída. Ah, Lohane, já vivenciei isso também. Porque quando eu tive a depressão, eu fiquei um tempo bem. Aí, com uns 3 anos, ele resolveu mudar o meu remédio, ir para um ansiolítico mais comum. E aí, eu tive um problema no trabalho. Então, e aí eu percebi que aquele trabalho não me preenchia mais, sabe? E aí aquilo começou a me incomodar, porque eu tinha que ir para um trabalho que eu não gostava, que não fazia mais sentido para mim. E eu não sabia, por isso que eu falei que foi um processo solitário e dolorido, porque eu não sabia o que eu gostava de fazer, porque, como eu falei, eu fui muito perfeccionista. Então, a minha vida inteira eu passei a vida fazendo as coisas para agradar o outro, né? Então, eu sempre agradei muito o outro. Então, Patrícia, o que você gosta de comer? Ah, o que todo mundo gosta, não era eu gosto de comer parmegiana de frango. Não, não era, era o que era bom para todo mundo. Então, eu sempre tive isso a minha vida inteira. E aí, quando eu tive essa segunda recaída da depressão, e eu lembro muito que meu pai e minha mãe falaram assim: trabalhe com algo que você goste, porque o trabalho já não é bom. Olha a crença, né? Que eles já colocam na gente, embora quando você trabalha com algo que você goste, com o seu propósito, de fato é muito mais prazeroso. Mas quando eu vi que eu não que era o trabalho ali que agora estava incomodando e causando essa depressão, eu me vi perdida, porque, né, eu não sei o que eu gosto, o que, que eu vou fazer? Né? Eu não me achava boa em nada, eu não sabia o que eu gostava, né? Tipo, não sabia o que eu gostava de comer, não sabia o que eu gostava de fazer numa hora sozinha, porque não tinha hora sozinha. Era sempre hora devotada a alguém. Então, esse processo, para mim, foi muito complicada, porque foi difícil eu saber quem eu era para eu achar o que eu queria fazer, né? Então, aí que o autoconhecimento entrou, né? Que aí eu fui atrás de autoconhecimento, que eu fui atrás de me entender, que eu fui atrás de... Eu fiz uma mentoria profissional para orientação do que eu queria fazer, e aí eu achei o que eu queria fazer, e aí eu fui me trabalhando com autoconhecimento. Então, assim, eu falo que a numerologia, quando eu tive acesso a ela, ela me trouxe uma segurança e uma confiança de quem eu sou. Porque mesmo eu indo atrás do que eu gostava, faz todo sentido sair para passear com o cachorro, é isso. Numerologia é uma ferramenta de autoconhecimento e que, por meio de números, a gente traça mais ou menos não, a gente traça a sua essência, a sua missão, seu caminho, sua realização, seu fundamento de vida. A gente traça vários aspectos da sua vida e quando eu tive acesso a isso, foi como se assim eu tive a sensação de que assim, bom, tá tudo bem eu ser eu. Então faz sentido isso que eu penso a respeito de tal coisa, né? Por exemplo, eu lembro que na minha numerologia falou assim: você não gosta de ser mandada. E eu falava isso pro meu marido, falei, isso me incomoda, isso me incomoda. Ele, mas Patrícia, em todo trabalho você é mandada. Então, tipo assim, é normal. Então, tipo assim, eu me achava estranha. Mas não, faz parte de mim eu não gostar, entendeu? Então, quando eu tive conhecimento disso, isso me deu confiança e segurança, tipo assim, isso acalmou meu coração, sabe? Tipo assim, Patrícia, então tudo bem você pensar desse jeito, né?
Tudo bem você seguir dessa forma, não tem problema nenhum. Essa é você, e tá tudo bem você se respeitar, né? Lohane, eu faço a numerologia, que a gente chama numerologia hermética, e eu acho que, assim, vai trazer grande luz, assim, para você. Eu desejo que ela traga para você a mesma luz que ela trouxe para mim, de verdade. Porque, por isso que eu quis fazer. Porque eu falei assim, meu, isso é ouro, sabe? Porque quando a gente se conhece, gente, a gente sabe o caminho que a gente segue. E ninguém interfere, né? Porque todo mundo quer dar palpite, né? Porque eles querem ajudar a gente, mas eles não conhecem a gente, né? Não é por mal, mas aí quando a gente tem esse conhecimento, sabe quem a gente é, sabe o que a gente gosta, entende a nossa missão. Desculpa. A gente consegue seguir o nosso caminho com confiança. Então, não sei, Lohane, se você está no meu grupo, se você está no grupo da Flávia, está no seu? Ah, então tá no grupo da Flavinha. Depois a Flávia te passa o meu Instagram lá, o meu contato, tá bom? Aí a gente conversa. Mas a Flavinha também fez, né? A numerologia. Você não fez o curso, né, Flá? Não, ela só recebeu a numerologia, digamos assim, né? E aí eu vou abrir para ela contar um pouquinho a experiência dela com a maternidade, que é diferente da minha, né? E acho que esse é o legal, né? Ter experiências diferentes, né, da nossa. E só para concluir essa parte da depressão, já que a Lohane veio falando, eu entendi, gente, que a depressão veio para mim para me colocar no meu caminho, porque eu estava muito fora, né? Eu estava falando para uma amiga, minha depressão veio quando eu tinha 28 anos. Eu vivi 28 anos na minha vida sem viver para mim. Eu vivia para os outros, eu vivia para minha mãe, eu vivia para minha filha, eu vivia para o meu marido, eu vivia para os meus outros familiares, mas eu não vivia para mim. E aí eu entendi que essa depressão veio assim, filha, volta aqui, esse daí não é seu caminho não, filha, volta, volta. Aí eu comecei a me olhar. E aí, quando chegou na parte da profissão, que eu ainda não estava alinhada com o meu caminho, que eu estava saindo, né, que eu estava me mantendo ali. Ele falou, não, filha, volta. Se ainda não tá, se ainda não tá. Então, hoje eu vejo com muita clareza, acredito muito nisso, que a depressão veio para me colocar no meu lugar, para me colocar nesse caminho de autoconhecimento, de se conhecer, de se permitir fazer as coisas por mim. E assim, eu desejo muito mesmo que a numerologia, a astrologia traga toda essa sensação que ela trouxe para mim, porque ela me trouxe liberdade. Era essa a palavra que eu queria achar. Ela trouxe liberdade para eu ser quem eu quero ser, sem medo, sabe? Então, eu sentia que eu queria alguma coisa, às vezes eu me sentia egoísta depois de um tempo, né? Por querer ficar vendo a minha série sem as crianças interferirem. E eu achava aquilo egoísta, porque, meu, como assim? E não, eu preciso desse tempo para mim, faz parte de mim eu ter esse tempo para mim, né? Faz parte de todo mundo, mas para mim isso era fundamental eu ter esse tempo para mim. Então isso trouxe muita liberdade, né? De saber quem eu era e a mãe que eu era, né? Então isso me deu confiança, me deu liberdade, me deu calma, me deu acolhimento, autoacolhimento, eu diria, tá? A Lohane falando que nunca olhou por esse lado, talvez, apesar de tudo, de ruim, pode ter esse lado bom também. Sim, claro que no momento a gente não vê, a gente não entende, né? E tá tudo bem, às vezes a gente até se revolta, né? E na época eu assisti aquela série, não sei se vocês assistiram, é uma série maravilhosa, This Is Us. E aí tem a Beth, né?
ela resolve sair do trabalho dela e ela se encontra, né, no balé que ela gostava, ela relembra disso que ela gostava. Eu lembro que nessa cena eu chorava litros, 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 porque eu falava, gente, até na série a pessoa sabe o que ela gosta de fazer e eu na vida real não sei, sabe? Tipo assim, hoje é engraçado, mas na época foi muito triste, eu me desesperei, porque assim, eu não sabia mesmo, eu não sabia o que eu gostava de fazer. É, então, assim, porque a gente vai agradando tantos outros que tudo isso vai entrando acima de quem você é e você não sabe mais quem você é, né? Esse no meu caso. Mas eu acho sim, Lohane, que, claro, vá no médico, não sei se você está tomando remédio, né? Tome o remédio, né? Em nenhum momento. Eu tinha plena consciência, até conversava isso com minha prima, que se eu precisasse tomar remédio o resto da vida, para me sentir bem, eu tomaria, né? Mas eu vi com o tempo que eu não precisava mais, né? Que eu não precisava mais, porque eu estava sabendo lidar, né? Eu entendi, eu tomei 3 anos o primeiro remédio, depois ele trocou, tomei mais um tempo. E aí depois ele quis me deixar com remédio para ansiedade, né? Mas eu fiz esse processo, né? É importante fazer esse processo para você se equilibrar, né? Porque a doença, a depressão é uma doença, não é frescura, né? Que nem as pessoas acham. E aí você equilibra e você vai se trabalhando, tá? E aí você vai ver. E tá tudo bem se precisar tomar remédio o resto da vida, né? Quem tem pressão alta não toma, né? Eu acho que tem muito tabu em cima disso. E não tem, e até no This Is Us tem um. Ah, agora eu não lembro o nome, faz tempo que eu assisti. Mas um cara super engraçado que ele toma remédio para depressão. E você fala, meu, esse cara tem depressão? Ele tem, e ele é, né? E ele é uma pessoa. Tive resistência em tomar o remédio, tomei e parei, estou tentando manter constância, mas não queria ter que tomar, mas estou tentando me esforçar. Então procura, toma, assim, meu conselho, tá? Toma o remédio e procure outras alternativas. Faz a numerologia, vai ser legal para você se conhecer, você vai se trabalhando. Tem técnicas, eu também faço Theta Healing, né, que é uma técnica de cura energética, que eu também trabalhei, né? Na minha primeira, eu fui para psicóloga, fiz trabalho com psicóloga durante também acho que uns 3 anos, 3, 4 anos, e ela me indicou para uma Theta Healer, né, que é terapeuta que trabalha com Theta Healing, para chegar na crença principal. Gente, olha, eu tô tentando passar para a Flávia, mas é que vai surgindo. Mas calma que você vai falar a sua parte, Flávia. Eu tinha uma crença, olha que crença absurda, que a felicidade dói. Olha que crença profunda e triste, né, gente? Se a felicidade dói, ninguém vai querer ser feliz, né? Então, eu tinha essa crença muito forte em mim, né? Então, eu trabalhei nisso e levei isso para a psicóloga e ela continuou fazendo esse tratamento comigo. Eu fiquei com a Eli, acho que uns 3 anos e pouquinho. E aí eu fui espaçando, e aí, como eu fiz o curso de Theta Healing, eu comecei a trabalhar com as minhas amigas, né, troca de atendimento, e aí eu fui seguindo com o Theta Healing, aí eu diminuí lá, eu ia uma vez por mês. Hoje, às vezes, eu atendo ela, minha psicóloga, né, que era minha psicóloga, então a gente tem essa troca. Então, assim, não fique só na medicina tradicional, faça o da tradicional, mas faça outras também, procure outras formas. E não tenha resistência de tomar remédio, não, porque o remédio, ele. Eu falava para o meu psiquiatra, eu falei, ai, olha, quando ele trocou de remédio, eu falei, ai, acho que eu prefiro o outro, porque o outro me dava uma sensação de fé na vida, sabe? E quando você está na depressão, isso é muito importante para você. Então, quando você estabiliza essa parte sua, você consegue correr atrás das outras coisas, porque antes de você estar bem com isso, você não tem a vontade de correr atrás
das coisas para você, né? É isso que acontece. Deixa eu ver se a Flavinha falou. Isso. A numerologia a gente faz pelo nome, pela data de nascimento. Só pelo nome e pela data de nascimento. Aí a gente vê o mapa numerológico hermético tem mais de 20 aspectos para ver. Mas os principais são 5, 6, que já dá uma boa clareada, que foi a primeira que eu fiz, acho que que a Flavinha fez também, né, Flá? E ele já deu essa luz, assim, gigantesca para mim. E eu acredito muito que traz para as pessoas. Quando eu faço, as pessoas falam, nossa, fez muito sentido para mim. E traz essa segurança de você ser você, né? Ah, a Flavinha falou, era essa a ideia de ter filho antes dos 30, é isso mesmo. Esse foi um dos motivos de eu quase surtar quando descobri a última gravidez. É. Aproveitando que eu li, Flavinha, libera aí seu microfone, fala um pouquinho, se apresenta, fala, né, que você é formada, conta um pouquinho também da sua história, como que foi. Boa noite para todas, né? Meu nome é Flávia, eu fiz uma capacitação em psicologia do puerpério e estou agora fazendo uma pós em psicanálise. E esse meu interesse veio por conta da minha terceira gestação, né? As duas primeiras eu me entreguei totalmente, eu pensava assim, não, é isso que eu, como a Patrícia falou, era o checklist, fiz faculdade, agora tirei minha carteira de carro, que eu sempre quis, eu falei, na hora que eu fizer 18 anos, a primeira coisa que eu vou fazer é tirar minha carteira de carro, e assim eu fiz, tirei carteira, namorei, noivei, casei, e aí, antes de 2 anos de casada, eu já estava com a primeira filha. E na época, meu pai ainda falou, falou para minha mãe falar comigo, para me esperar mais um pouquinho, não arrumasse logo, não. E eu falei, não, eu já fiz tudo que eu tinha que fazer, agora eu vou arrumar essas duas logo, né? Vou fazer. E antes dos 30, se eu tiver, se for para ter 3, tem que ser antes dos 30. E aí depois eu volto a trabalhar, porque com 16 anos eu comecei a trabalhar nova. E aí eu falei, não, aí depois eu volto a trabalhar. E aí eu envolvi com elas totalmente. A minha primeira, né, eu até tentei voltar a trabalhar quando ela tinha 1 aninho, só que ela deu pneumonia, 1 ano não, ela ia fazer 2. Ela deu pneumonia, que ela ficava na escolinha o dia inteiro para mim trabalhar. E aí ela deu pneumonia, eu saí do serviço para me cuidar dela. E falei, não volto mais não. Não dou conta. E aí, quando eu tive a segunda, eu também voltei, mas aí é o que eu conversei com a Patrícia. Eu fui olhar a minha realidade. O meu marido viaja, fica 15, 20, 30 dias fora, tem vezes. Então, elas já sentem a falta dele. E aí eu falei, não, realmente é eu ficar com elas. Porque a mais nova falou, mãe, não trabalha não, fica com a gente. E aí eu chegava do serviço, elas queriam ficar comigo. Mas aí minha sogra vinha de manhã para ficar com elas, acordava elas cedo. Não deixava elas dormir. E aí eu já tinha pedido e não rolava esse acordo. E aí à tarde elas iam para a escolinha, todas duas. Então era só a parte da manhã. E aí eu falei, não, quer saber de uma? Vou ficar com elas, mas aí na hora que elas... E aí eu fiquei muito com aquela necessidade de mim. E nessa necessidade de mim, quando elas já estavam já começando a ir para a escola, eu falei, agora eu vou buscar. E eu busquei autoconhecimento através de livro, através de estudar mesmo, de olhar o que eu queria. E aí eu fui pensando, eu falei, gente, e aí as terapias sempre me chamaram muita atenção. Eu fiz administração quando foi a época da faculdade, porque de certa forma aqui não tinha psicologia e eu não queria ir embora, eu queria ficar aqui mesmo. E aí fiquei, fiz o que dava, mas fiz minha faculdade. Eu falei, não, tem que fazer o checklist bonitinho. E aí, na hora que eu descobri que eu estava grávida da terceira, com 33 para 34 anos, eu falei, agora acabou. Agora eu não vou voltar a trabalhar, agora vou ter que ser mãe mesmo. E eu parei e pensei, poxa vida, eu sempre fui mãe. Eu fui mãe desde o momento que eu escolhi ser a mãe a primeira vez. E quem disse que alguma hora eu saí desse cargo? E aí eu fui
pensar, e aí eu conheci a doula, que é doula minha, que é doula de Lohane, e aí, através dela, teve uma massagem que ela veio fazer aqui, eu percebi o tanto que estava faltando essa conexão, né? Por mais que quando elas eram pequenininhas eu me conectei muito, mas no que elas foram crescendo, eu fiquei naquela assim, não, agora eu posso olhar para mim, agora eu posso olhar para mim. E quando Maia veio, eu voltei, eu falei, não, não é só para mim. Eu tenho que ter um equilíbrio. Eu estava como, eu não sei se vocês já leram, mas tem um livro que chama Mulheres que Correm com os Lobos. E tem um conto lá, o La Loba, que ela fala que a mulher, quando ela está tão ausente de si mesma, ela é igual uma loba. Na hora que ela começa a se descobrir, ela sai devorando tudo e esquece dos outros, esquece de tudo. Então, eu estava quando eu comecei a ter esse espaço meu, que foi quando elas voltaram a estudar, eu fiquei nessa ânsia de mim, de me buscar, de me conhecer, e estava muito afastada delas. E aí, na hora que veio o maio, eu falei, não, peraí, eu tenho que encontrar um equilíbrio. Não pode ser nem só elas e nem só eu. Porque não existe mais só eu. Né? A partir do momento que eu... E aí, quando eu vi os conflitos que eu estava tendo, e aí as sincronicidades vão trazendo, eu conheci uma psicóloga que ela lançou, na época que eu já estava com a neném pequenininha, a comunidade Renascidas, eu até entrei nessa comunidade, e ela trazia muito essa questão da importância dessa fusão emocional, dessa simbiose, desse primeiro período que o bebê precisa muito desse contato com a mãe, para o seu desenvolvimento. E quando a gente não se entrega totalmente a esse momento também, a gente fica com aquele sentimento de que não desfrutou da maternidade. Porque é um momento que o bebê precisa muito da gente, e ele dá os sinais daquilo que ele precisa, né? Das duas primeiras eu me envolvi muito nisso, porque a primeira é aquela coisa, o primeiro filho, apesar de ter algumas coisas que eu olho hoje e falo assim, igual de Maia eu usei o sling, eu ficava muito com ela no colo, ela quase não teve cólica, já a primeira teve muita cólica, né? Ela aceitou muito fácil dormir no berço, essa terceira não aceitava, né? Ela dorme, até hoje ela dorme comigo na cama. Aí hoje eu coloquei o forro da galinha pintadinha, ela, mamãe, eu vou dormir na minha cama. Eu falei, então tá. Aí ela tá dormindo na cama dela até agora. Mas de madrugada ela sempre acorda e pula lá pro meu cantinho. E aí é um desenvolvimento que aos poucos eles vão ganhando essa independência deles, né? Uma independência relativa, porque se a gente for, igual eu falei com Patrícia, se a gente for pensar direitinho, a gente não é totalmente independente, né? Para o alimento chegar na minha mesa, tem toda uma logística por trás disso para ele chegar. Então, a gente não é totalmente independente, mas a sociedade prega que a mulher, para ser independente, ela precisa trabalhar fora, ela precisa de dar conta de tudo, né? E aí eu busquei muito esse olhar para a questão do amadurecimento, de olhar a necessidade do bebê e se entregar àquela necessidade. A professora fala muito numa frase, a vida convida a gente para um momento, a vida está te convidando para aquilo ali. Né? E quando você recusa a ir para aquele convite, você causa muito sofrimento para você mesmo e para o bebê, porque ele se sente, nesses 6 primeiros meses principalmente, ele se sente uma extensão da mãe. Ele não compreende que a mãe sabe que ela e o bebê são dois seres distintos, mas para o bebê eles são um só. E é assim desde o início, quando acontece a concepção, eles o espermatozoide e o óvulo formam uma fusão, né? Para que aquele bebê desenvolva. E é o tempo todo aquele bebê em contato com a mãe. O ambiente natural do bebê é a mãe. Mas muitas vezes a gente fica naquela que a gente precisa daquela independência, precisa se sentir livre, sendo que naquele momento o bebê precisa. Eu falo uma vez, uma moça, que eu não estou aguentando, minha barriga já está grande demais. Eu falei, moça, a parte mais fácil está aqui, está essa aí que você está agora.
com o bebê na barriga, que você não precisa de preocupar com nada. Tudo que ele precisa está aí. Seu organismo muitas vezes vai tirar de você alguma coisa, algum nutriente, mas o bebê está lá com tudo que ele precisa. Não consegui, Lohane, não consegui voltar para o trabalho ainda. O maior motivo foi a depressão, claro. Porém, tem a parte da maternidade também. A minha segunda gestação foi muito próxima da primeira e as pessoas não entendem e condenam muito. E eu não ter conseguido voltar, eu tenho que trabalhar fora. Tipo, menosprezando demais o fato de eu estar em casa só cuidando dos meninos. E a gente sente isso mesmo, Lohane. Eu também senti muito, foi por muito tempo que eu senti isso. Que eu estava sendo pouco, eu sei, a gente fica naquela, eu sei que eu posso, né, que eu dou conta de mais coisas, que eu consigo fazer mais coisas, além de cuidar só do bebê, mas a gente sabe a necessidade que ele também tem. É tanto que quando eu estava grávida, quando eu tive, depois que eu estava com Sofia, com Pietra já maiorzinha, eu tentei outras coisas para ficar com elas dentro de casa, né, eu costura, fazer bolsinha criativa, fazer pintura, mas ao mesmo tempo eu mesmo tinha aquela resistência. Eu falei, gente, mas esse trem dentro de casa, essas coisinhas, isso não dá dinheiro, né? Sendo que tem muita gente que tem uma renda bacana fazendo pintura, fazendo costura criativa, mas eu tinha essa resistência de falar, não tem, eu preciso de sair para trabalhar fora. E está sendo um trabalho muito grande para mim de perceber que a minha prioridade agora, no momento, é elas. Por mais que eu queira, que eu tenha essa vontade de trabalhar fora, que eu precise dessa liberdade, eu ainda penso muito nessa questão, né? Na questão do pai delas ficarem fora muito tempo, elas sentirem a falta dele, embora a falta dele é dele. Mas quando, além da falta deles, elas ainda sentirem a minha, aí eu já acho que é pesado demais, né? E aí é a questão da gente olhar, e é uma coisa que eu escutei muito, e a Patrícia, como a gente tem a mesma professora, né, a Karina, que a gente tem escolha. Embora muitas vezes a gente opte por algumas coisas por conta de comodidade, por conta de agradar o outro, a gente tem escolha. E as pessoas ficam... e assim, eu olho desde dessa terceira gravidez, eu percebi uma coisa, que muitas vezes as pessoas falam para a gente aquilo que a gente muitas vezes está sentindo, mas não quer olhar. E aí, teve um dia mesmo que eu estava com a neném dentro do sling, ela com 4 a 5 meses, eu acho, tá com ela dentro do sling dormindo. E aí, se eu colocasse na cama, eu sabia que ela ia acordar, mas eu tinha que estender roupa. E estava com ela dentro do sling dormindo e estendendo as roupas. E, de certa forma, incomodada com aquilo, mas fazendo, que era o jeito que eu tinha de fazer. E aí minha sogra chegou e falou, mas agora até para você estender roupa tem que ser com essa menina aí dentro, grudado o tempo todo, não sei. Aí eu escutei e falei, é isso aí mesmo que eu tô pensando. Mas eu não tenho outra opção, não, que eu não vou deixar ela esguelando lá em cima da cama por conta de eu estender roupa. E aí, na hora que ela falou, eu fiquei incomodada e pensei, e aí depois eu fui refletindo e veio essa conclusão. Eu falei, eu não posso deixar ela esguelando por conta de umas roupas que... Mas eu preciso de estender as roupas. Ninguém vai vir cá fazer para mim. Né? Porque na hora, aí a gente pensa, por que na hora, em vez de me criticar, ela não falou, deixa que eu estendo para você, pode cuidar do neném? Que é essa rede de apoio que a gente precisa. Mas não, a rede de apoio muitas vezes vem para desafiar aquilo que já está sendo desafiador para a gente. Colocar ainda mais caraminhola na cabeça da gente. E foi o que eu conversei com a Patrícia. Muitas vezes, hoje, a divulgação de muito conteúdo traz esse peso, né? A rotina do sono tem que ser assim, o bebê tem que dormir tantas horas, aí você tem que descobrir a janela do sono da criança,
para você não perder a janela do sono, para o menino dormir, que não sei o... E das minhas duas primeiras, eu não tive essa informação. E, de certa forma, foi bom, porque você não tem a informação, você vai observar o bebê. Na hora que você vê que ele está com sono, você vai pôr ele para dormir. Então, tudo que eu venho estudando hoje, tanto na pós em psicanálise, quanto o que eu vi no puerpério, fala muito disso, da importância dessa conexão, dessa mãe estar atenta às demandas daquele bebê, porque cada bebê é único. E esse bebê tem muita conexão com os sentimentos e a emoção dessa mãe. Porque ele tem essa... É como se a alma da mãe e do bebê fosse uma só por um tempo. Até ele começar a entender que ele é um ser independente da mãe. Deixa eu ver aqui o que a Lohane falou. Só querem ficar com o bebê para a gente fazer as coisas, ao invés de ajudar. Desse jeito, eles querem ficar com o bebê, mas ajudar nas coisas que precisam, não querem. Sendo que o bebê precisa da mãe, é o ambiente, se você for pensar, quando foram 9 meses sendo a mãe o ambiente desse bebê, né, ali dentro do útero. E quando ele nasce, ele entende que essa mãe ainda continua sendo esse ambiente. Só depois dos 6 meses que ele começa a ter interesse, que ele começa a perceber, né, essas outras redes de desapoio. Tenho essa. E da ignorância porque eu quero ter rotina, respeitar o sono, educação positiva, respeitar o individual dos meus 2 bebês. Só sou criticada. Quero ser perfeita e que acho que vou ser mãe de Instagram. E aí tem esse conflito também, porque eles acham, as mães, né, acham que a gente está buscando informação demais, sendo que essa informação traz clareza até para a gente daquilo que a gente viveu na nossa infância, daquilo que a gente precisa, talvez a gente não conseguiu acessar. Nessa minha busca de autoconhecimento, teve uma vez que eu participei de uma live. E aí, eu conversando com a terapeuta, ela falou... Eu falei assim, que eu tinha sido rejeitada, que minha mãe tinha me desmamado quando eu tinha 6 meses, porque ela tinha engravidado de novo. E aí, minha mãe conta que me desmamou porque eu tinha dado uma diarreia. E aí, ela só descobriu que ela estava grávida porque eu dei essa diarreia. E aí eu ficava naquilo que eu tinha, né, que minha mãe não tinha me amamentado, que minha mãe não tinha me nutrido, que não sei o quê, que não sei o quê. E aí ela virou para mim e falou bem assim: e se eu te falar que você rejeitou o primeiro? Que você rejeitou o seio da sua mãe quando você percebeu que sua mãe estava grávida de novo? Porque você deu uma diarreia. Sua mãe só te tirou da amamentação porque você deu deu essa diarreia que nada cortava. E aí eu falei, agora eu posso parar de reclamar que minha mãe não me amamentou. Ela fez o melhor que ela podia. E ela ainda cozinhava. Olha, você vê o tanto que muitas vezes as pessoas interferem nisso. Eu lembro que minha mãe contava que minha tia ficava criticando ela porque ela cozinhava um mingau com maisena para mim, que era a única coisa que eu comia. Ela teve que me desmamar e aí ela foi tentando descobrir o que é que eu ia dar para comer. E aí ela cozinhava um mingauzinho de maisena, nem leite não levava, era só água com maisena para me dar na mamadeira, esperava esfriar e fazia tudo bonitinho. Aí minha tia chegou e falou: deixa essa menina morrer de fome, cheia de frescura demais, você fica aí todo dia cozinhando esse trem para ela? Eu falei, muitas vezes a pessoa não sabe a realidade. E aí a gente tem que ter essa consciência mesmo da gente perceber, não, essa é a minha realidade, é essa a história que eu quero construir. E quando a gente tem certeza daquilo que a gente quer construir para a gente, por mais que os outros venham alfinetar, você reflete sobre aquilo ali e percebe alguma sombrinha que ainda tem em você mesmo, mas você vai ajustando.
né? A questão da rotina para o bebê é importante, ele precisa dessa rotina. Mas além da rotina, ele precisa muito mais da conexão, do olhar da mãe atento, da mãe que é suficientemente boa. Esse termo eu li esses dias agora nessa pós em psicanálise e eu fiquei pensando muito sobre isso. Donald Winnicott, ele fala sobre essa mãe suficientemente boa. E essa mãe é aquela que está disposta a olhar para o bebê, para as demandas dele. E se entregar a essa maternidade até o período que o bebê começa a ter os seus interesses por outras coisas, e nisso a mãe também vai buscando o interesse dela por outras coisas, se redescobrindo, né? Porque a gente não consegue ser só mãe e nem só profissional. A gente precisa de integrar essas diversas faces nossas, né? Depois que meu segundo filho nasceu, eu não consegui ter mais conexão com o primeiro, nem cria com o segundo, está um caos. Estou aqui dando mamar, o mais novo que acordou, mas sabe aquela coisa no automático? E eles estão percebendo, Lohane, o tempo todo, quando a gente está no automático, eles percebem. Porque o bebê precisa dessa conexão, desse sentir-se sentido, né? Mas a sua questão tem que olhar também essa questão da depressão, porque quando a gente está nesse estado, a gente não consegue ter esse sentimento, né? E assim, tem muitas coisas além do medicamento, tem muitas coisas que você pode olhar, igual a Patrícia falou, tem a numerologia, tem a questão da alimentação. No que eu fiz essa capacitação do puerpério emocional, a gente teve uma aula sobre suplementação com o doutor Matheus. Ele é psiquiatra e aí ele é um médico psiquiatra. E aí ele fala muito sobre a suplementação na ajuda da depressão e da ansiedade. E aí eu ganhei um curso dele também, que é Saúde Mental Sem Remédio. E tem alguns medicamentos, alguns suplementos que ajudam nessa questão da depressão, né? Porque muitas vezes o médico passa um antidepressivo e esse doutor Matheus fala muito disso. E muitas vezes não só a questão do depressivo, muitas vezes alguma falta de vitamina B, vitamina D, magnésio, tem várias vitaminas que podem causar sintomas parecidos com a depressão. Então, é bom olhar também essa questão das vitaminas, né? E tem suplementação que ajuda nessa questão da depressão, medicamentos que não são esses medicamentos tarja preta. Depois a gente conversa direitinho sobre isso. Porque tem alguns medicamentos que são manipuláveis que você consegue tomar e ver como é que seu organismo vai reagir, né? Oi, gente, eu tô tão nervosa. Será que tá dando para ver na minha voz? Não, tá ótimo. Não sabia disso não, do complemento. Sei. Complexo B mesmo ferro, ferritina, pode dar sintomas de depressão, né? Quando você está com baixo ferro. Ah, ela tá falando que tá com baixo ferro, olha lá. Pois é. Tomando ferro na veia. Então. Lohane, se cuida um pouquinho, Amanda. Se cuida um pouquinho, amada, que tudo vai melhorar, você vai ver. A Flavinha pode te passar depois, né, Flá? Algumas suplementações também. Ele passa as informações no curso, eu achei bem interessante. Tem até algumas coisas que, igual vitamina B. Eu não estava conseguindo manter meu peso. Eu sou pequeno, tenho 1,62 m e meu peso sempre foi 55 e eu tô abaixo dos 49 desde que a neném nasceu. E aí no que eu vi Nossa, chato, hein?
É chato. É verdade, abaixo e acima é ruim, né? Só Fica brincadeira. ruim, fica parecendo uma caveirinha. Aí eu falo, ô Jesus, só vê osso. Aí eu falei, aí no que ele falou dessa suplementação, eu falei, eu comecei a tomar o complexo B. E aí eu consegui dar uma melhorada no meu peso. Eu ainda estou abaixo do meu peso, mas eu já consegui aumentar um pouquinho. Já melhorou um tiquinho as ossaiadas. Ah, é. Mas E você a, amamenta ainda também, né? e a disposição também melhorou bastante, depois que eu comecei a tomar esse complexo B. Eu tomo complemento vitamínico, assim, aquele multivitamínico mesmo, e tomo ômega 3 e tomo colágeno verisol, né? Que é a idade, as rugas agora. Mas Mas eu também tomo, eu sim, tomo há bastante tempo já. Mas quando eu tava com depressão, ninguém me falou de suplementação. Foi direto pro remédio. Mesmo porque, como eu ainda estava amamentando a Melina, eu ainda tomava vitamina, né? Daquela digestação e tal. Então, não suplementei uma específica, mas já tomava. Mas interessante esse lado aí, não sabia, não. Olha lá, a Lohane também sofrendo. Abaixo? Está abaixo de 48 quilos? tá. A gente sente parecendo uma caveira. Isso aí eu sei, eu falo também, que aí você veste as roupas, tá tudo frouxa, né? Você olha no espelho, você só vê o osso, Gente, isso vai dando é, beleza. nossa. Mas a Lohane amamenta 2. Ah, então tem que comer por 3, né? Amamenta 2. Nossa, Que ela, mesmo ela Jesus. estando grávida, ela continua amamentando o bebezinho dela. Mas assim, já tá fazendo a complementação, né? Olha também para outras coisas. Passa de novo no ginecologista, pergunta para o pediatra das crianças, né? Não é, Flavinha? O que você acha? E a proteína também ajuda muito, viu, Lohane? Você tentar toda refeição sua, você colocar alguma fonte de proteína, ajuda muito a melhorar essa questão do peso e da disposição. Depois que eu comecei a olhar essa questão, melhorou demais também. Porque quando a gente está amamentando, a gente tem uma deficiência muito grande de proteína. Então a gente precisa também dessa suplementação da proteína. Hum, tem uma quantidade recomendada, assim? Por... É 2 gramas de proteína por quilo. Então, se a pessoa pesa 50 quilos, ela tem que consumir 100 gramas de proteína por dia. Mas um filézinho de peito de frango de 100 gramas tem 32 gramas de proteína. Hum, Então, você tem que ingerir proteína no café da manhã, almoço, lanche, da tarde e janta. Senão, o ovo é bom, né? Que o ovo tem bastante, né? mas o ovo é só 6 gramas um ovo. É pouco. Mas não dá para complementar a proteína? Whey Dá, né? protein não pode? Pode sim. Compra whey protein. Isso é uma coisa que eu estou vigiando muito, é na minha alimentação, melhorar essa alimentação para mim conseguir. Ah lá, quase não consegue comer durante o dia. Aí, whey protein. Ó, Lohane, qualquer coisa, compra o whey protein, porque aí é algo líquido. E tem bastante proteína, né, Flavinha? Como você tá nessa demanda toda, de repente um preparo fácil, que nem um leite, é mais rápido para você.
Qualquer whey protein, Flavinha? Pode Pode, ser? pode. Aí já não sei, eu tomo, qualquer coisa depois eu tiro foto do que eu tomo de morango. É bem gostoso. Aí, se quiser uma dica de marca boa, eu peço até para o meu marido pegar o site que é mais barato, no site que ele compra. Aí eu peço para a Flavinha mandar para vocês. A Deise pediu dica, Flavinha, de desmame. Ô, gente. Ó, das minhas duas, elas desmamaram sozinha. Eu não precisei de fazer nada, elas soltaram. Agora essa terceira, tem dia que ela tá mamando, eu falo com ela, não, filha, não mexe com isso mais não, vamos largar esse mamar. Ela olha assim para mim, mamar a mãe. E aí eu dou mamar assim mesmo, mas eu tô nesse conflito também, dessa amamentação de tirar, porque a minha vai fazer 2 anos agora em junho. Mas ela não quer largar esse mamar, não. Ela até diminuiu a comida por conta desse mamar. Eu desmamei, eu falei, né? Tudo que a Flavinha falou, assim, fiz totalmente ao contrário. As minhas eu desmamei com 6 meses. Porque eu precisei também voltar a trabalhar, né? Na da Melina, como eu tive a depressão, eu precisei complementar. Então, às vezes, Lohane, você também tem um certo receio por conta disso, mas complementei de boa. Elas nunca confundiram bico com peito. Ela mamava e depois eu complementava. Aí depois eu comecei a deixar a última mamada para mamadeira, porque aí ela dormia bem, né? Sustentava mais. E eu e aí aos poucos eu fui tirando porque eu queria mesmo, porque eu amamentei as minhas 2 filhas, elas tiveram pouca, quase nada de cólica, mas eu me restringia muito alimentar, sabe? Então eu não comia muito doce, até os 3 meses assim, doce eu não comia. Feijão, depois de um tempo, eu comia tipo mais o caldinho para ajudar. Então, assim, eu tive uma restrição, mas que para mim trouxe benefícios, né? Depois que elas cresceram, lógico que eu comia mais, mas eu não exagerava. Era bom que, né, mantinha o peso, mas eu não exagerava comer muito doce, muitas coisas que davam gases. Então, por isso que eu também quis desmamar cedo e não tive problemas, né? Porque elas eram bebezinhas, eu continuei dando a mamadeira para elas, elas tomaram o leite e foi tudo bem. Mas eu acho que com 1 ano e 4 meses, umas amigas que desmamaram mais tarde, elas conversavam, sabe? Iam conversando, olha, tá machucando o peito da mamãe, vamos tentar outra coisa, a mamãe ainda vai continuar junto. Eu acho que se pode tentar ir por esse lado, assim, de um desmame gentil, sabe? Conversar, olha, a mamãe agora tá ficando mais incomodada, a mamãe gosta de estar junto com você, mas a gente pode tentar ter esse momento de outra forma, né? Eu acho que sempre é válido, né? A gente acha que a criança não entende, mas a criança entende, né? Não de repente da forma que a gente espera, mas eu acho que dá para ir conversando, né? Não sei, minha sugestão. Minha amiga falou que com a dela ela desmamou com 2 e pouco, e ela fala isso: olha, tá machucando o peito da mamãe, a gente pode achar outra forma. E aí a criança foi entendendo e ela tirou, né? O pediatra, quando eu falei, olha, doutor, eu quero tirar, né? Ele falou: ó, se você vai tirar, você tira uma mamada e não volta mais. E eu fiz assim, mas minhas eram bebês, né? Então é diferente. Mas eu acho que vale tentar, né? Eu acho que eu vi um curso de uma pediatra que chama isso mesmo, desmame gentil, que parece trazer essa abordagem, né? Então, de repente, é uma dica legal, né?
Eu nem sabia que existia isso de perturbação da amamentação. Eu achava. Né? É isso. A gente tem que, na verdade, a gente em sociedade, a gente foi criada com muitos padrões, né? Muitos padrões. O padrão da mãe, o padrão da profissional, o padrão de tudo, né? E a gente se desconectar desses padrões é uma tarefa desafiante. Não é impossível, né? Mas é um trabalho constante, né? De ver crenças que não são nossas, mas você já ter essa consciência que isso vem da sua mãe já é um grande benefício, né? Então, de repente, começar a separar, não, isso é da minha mãe, eu gosto de ser mãe. Então, mãe, né? Mentalmente, um exercício no espelho, ó. Mãe, essa maternidade é sua, a minha é assim. Você começa a se desvencilhar um pouco, né? Mais alguma coisa, Flavinha? Não, eu acho que nós conversamos muito, né? Conversamos, as meninas interagiram bem também, foi legal. Foi sim. Eu acho que é isso. Vocês têm mais alguma dúvida, mais alguma pergunta? Não. Para vocês, tudo bem eu disponibilizar esse vídeo no YouTube? Ou vocês se sentem invadidas de alguma forma? Responde sim ou não aqui no chat, só para a gente saber, que eu acho que foi uma troca bem legal, né? Mas se vocês se sentirem incomodadas, tudo bem. Eu deixo o vídeo fechado e disponibilizo por link para vocês, se vocês quiserem assistir depois, ver, tá bom? Tá bom. Nossa, gente, eu tinha um ritual todo doido de mamar. Eu não conseguia. Eu sou muito metódica quando eu aprendo as coisas, sabe? Eu não conseguia dar mamar assim. Eu sempre. É isso, né? De fazer o que é falado para mim. Eu sempre tive muito isso. Ah, você tem que dar o mamar na cadeira de amamentação. Então, eu só dava mamar na cadeira de amamentação. Eu não dava mamar assim na cama, acordei, né? Tipo, pedi pro meu marido, pega lá a criança para amamentar. Não, não tinha isso. Era eu levantava, eu amamentava, eu punha para rotar, eu punha para dormir de volta e voltava a dormir. Né? Não, não, não tinha, eu não tive essa leveza que vocês estão contando aqui que vocês têm. Não tive, eu tive quadrada, muito quadrada, muito robotizada até, pouco sentida. A melhor coisa é pôr o menino para mamar deitado, a gente deitado e o menino deitado assim, ó, você dorme, é na hora que você acorda, o menino tá dormindo. Meu, o que que acontecia? Às vezes, principalmente na Isadora, na Melina não, aí eu já acordava meu marido e dava, põe pra rotar. Mas na Isa, às vezes eu dormia com ela assim, no colo. Porque... Mas sentada, né? Sentada. Mas mesmo assim, né? Ela podia Mas cair, né? o saltão dos primeiros meses é dormir mesmo. Gente, não, olha. Mas assim, era o que fazia sentido para mim naquele momento. Tá tudo bem. E é isso, aprender. Acho que é importante, só para finalizar, a gente aprender a se perdoar,
aprender com as coisas que a gente fez, né? A limpar esses arrependimentos, que nem eu falar, não usufruir tanto, né? Então, o que eu aprendi com esse não ter usufruído tanto, não ter feito? A partir de agora, usufruir, né? A partir de agora, estar com as minhas filhas. A partir de agora, colocar elas para dormir. A partir de agora, fazer algo que eu deseje, sentir mais e seguir menos regra dos outros, né? Lohane falando que nunca sentou numa cadeira de amamentação. Que é qualquer lugar, do jeito que dá. Chorou, tá fazendo alguma coisa, pega do mesmo. É que eu não queria ser esse tipo de mãe, entendeu? Isso me apavorava. Eu ser essa mãe que só vivia em função dos filhos, né? Então, por isso que é tão importante saber, né, da numerologia, né? Porque aí você entende a mãe que você é, né? Que nem um exemplo simples, assim. Eu falava pro meu marido, mas você não quer, né? Sair com um happy hour com seus amigos, né? Sei lá, fazer alguma coisa. Você com seus amigos, né? Sem ser só a gente, porque meu marido assim, eu vivo pela minha família, minha família. Eu falei, meu Deus, gente, aquilo. Falei, até eu às vezes preciso e esse cara quer ficar aqui pela família, gente. E aí eu fiz a numerologia dele. A numerologia é viver pela família. Então eu falei assim, mano, é dele. A minha já não é viver assim exclusivamente. Eu preciso fazer outras coisas, entendeu? Então isso que é o importante do autoconhecimento, né? Então assim, saber a mãe que a gente quer ser, né? Isso acho que traz muito conforto, né, Flavinha? A gente saber, eu quero ser uma mãe que amamenta livre demanda. Legal. Eu quero ser uma mãe que não amamenta livre demanda. Legal também. Eu não sou menos mãe porque eu amamentei, porque eu não amamentei, porque eu tive cesárea, porque eu tive parto normal. Não. Você é exatamente a mãe que o seu filho precisa. E você está fazendo o seu melhor. Pode não ser o melhor que você idealizou. Não achava que eu ia ser essa mãe. Mas é o melhor que você consegue. E tá ótimo. E você vai pegando, aprendendo, evoluindo e fazendo de outras formas, tá? Isso que é importante. Não existe o jeito certo de ser mãe. Existe o seu jeito de ser mãe. O meu jeito de ser mãe é diferente do da Flavinha, que é diferente do da Lohane, que é diferente do da Daisy. E tá tudo bem. Tá tudo bem. Eu não sou menos mãe porque eu não amamentei a livre demanda, né? Eu não sou menos mãe porque com 5 meses eu voltei a trabalhar. E hoje, de repente, eu voltaria ainda a trabalhar com 5 meses, né? Teria uma pessoa ajudando, mas para mim é importante eu trabalhar, é importante eu ter outra ocupação além da mãe. E é isso que a gente precisa entender para cada uma, né? E a minha realidade é diferente da Flavinha, né? A Flavinha, ela fica sozinha com as 3. Eu não, meu marido tá aqui toda noite, né? Inclusive, ele colocou as meninas para dormir. É diferente a minha realidade, né? Meu marido faz bastante coisa em casa. Ele cozinha, ele, ele ajuda com as meninas, que não é uma ajuda, é uma responsabilidade dele também, né? Mas antes ele não fazia isso, mas ele não fazia porque eu não deixava, porque eu achava que eu que tinha que fazer, né? Então, entende? Quando a gente vai quebrando esses padrões, vai ficando mais fácil, é mais facilitado a gente entender e a gente vivenciar essa maternidade, né? Eu vivi muito tempo com muita culpa, né, da minha maternidade. Tá tudo bem, né? A minha maternidade é diferente. De cada uma é diferente, né? Muitas coisas aqui do que eu falei, vocês não concordam, porque vocês pensam diferente, tá tudo bem, né? E é isso, e a gente vai seguindo, né, Flavinha? É o que você falou, a maternidade. Existe, até Jung fala muito disso, o arquétipo da mãe, da maternidade. Mas esse arquétipo, esse que traz no inconsciente coletivo de todo mundo, essa concepção do que é uma mãe,
É um padrão, vamos dizer assim, primordial, né? Muitas vezes uma pessoa pergunta, você pensa assim, o que é uma mãe para você? Vão ter pessoas que vai pensar lá em Maria, né? A mãe de Jesus, perfeita, imaculada, que se entregou totalmente aquilo ali. Mas aquela maternidade, aquela mãe, só vai fazer sentido para você a partir da sua experiência, da sua vivência. Então, alguns padrões daquele fator primordial daquela mãe vão ser, de certa forma, deixados de lado por você, porque não faz sentido para a sua maneira de ser, né? Como a Patrícia trouxe. Para a maneira dela de ser, ela precisa dessa liberdade, ela precisa desse complemento, né? E assim, a gente precisa olhar a questão da integração, né? Porque nós não somos só a mãe, nem somos só a mulher, mas temos que integrar esses dois papéis e precisa de abrir mão de certas coisas, igual a Patrícia falou, ela abriu mão de querer controlar tudo, de dar conta de tudo sozinha, e do que ela fez isso, ela permitiu que o marido dela, né, desempenhasse o papel que ele queria, que ele gosta de estar ali, de servir a família, de ser, e aliviou o dela poder também ser do jeito que ela deseja ser. Então, muitas vezes, o autoconhecimento é a gente buscar essa percepção de outras maneiras e ir percebendo o que é que faz sentido para mim, para o meu jeito de idade. Eu vivi muito tempo pesada e triste com essa situação, mas eu tenho que trabalhar, eu sempre trabalhei, mas aí eu fui olhar para a minha realidade. A minha realidade é diferente. Talvez se eu tivesse meu marido aqui em casa toda noite, me facilitaria, porque tem essa presença dele também, né? E agora, eu pegava tudo para mim também, que as minhas duas mais novas foi sempre junto comigo o tempo todo. Para mim sair para o supermercado, para qualquer lugar sem elas, esses dias no supermercado eu fui sem nenhuma. A moça do caixa falou, é até estranho te ver sem nenhuma das suas meninas. Você sempre está com as três. E eu falei, e é estranho para mim também sair sem elas, mas as duas mais velhas estão na escola e a caçula, ela já pede para ir para casa das vó. Ela já é mais, é o jeitinho dela. É mais despachadinha. Tchau, mamãe, eu vou ficar, beijo, me liga. Que gracinha. Tchau, filha, mamãe te liga. Tem hora que ela vai, porque minha sogra tá morando uma de um lado e minha mãe do outro. E aí ela vai para casa da minha mãe e ela, tchau, mãe, beijo, me liga, e sai. E aí meu pai fez um portãozinho que não precisa nem de ir na rua, e ela chega lá no portãozinho, vovó, abre. E ela ainda não alcança para abrir. Aí ela vai para lá. E aí eu falo com ela... Mas você tá bem segura aí, sogra e a mãe de um lado? Mas a vontade de chocar ainda é muito grande. Com certeza. A Lorraine está perguntando se tem outras... Que é mais solta. Hã? Eu tô aprendendo a liberar com essa, que é mais solta. As minhas... A mais nova também é mais soltinha, mais despachada. Mas ela é mais apegada, assim. Se ela dorme na minha mãe, ela liga. Se eu não ligo cedo, no outro dia ela já fica desesperada. Meu Deus, mãe! A gente chega, ela até chora. Quem vê pensa que passou 2 anos fora. Não, foi um dia. E que ela quis ainda, né? Não. Cada um é de um jeito. Ela só dorme aonde? Aqui comigo, ninguém dá fora, né? Nem ser aqui do lado, não vai, não. Mas também não tem... É, que na minha mãe elas fazem o que elas querem, né? Doce toda hora, tal. Mas eu também não deixo muito, não. Eu sou meio apegada. A Lorraine está perguntando se tem outras formas de autoconhecimento além da numerologia. Lorraine, eu ofereço, né, no meu serviço de terapeuta, a numerologia e ofereço as sessões de Theta Healing, né, que é uma cura energética.
ela trabalha o físico, o emocional, o espiritual, baseado na onda teta, né? Que é uma onda cerebral. E a partir disso a gente trabalha arrependimentos, ressentimentos, crenças, sentimentos negativos, tudo aquilo que incomoda a gente. Doenças a gente também trabalha, né? Origem das doenças, quando elas começaram. Então é bem interessante. A Flavinha tá trabalhando com o quê, Flavinha? Eu, por enquanto, eu fiz só essa questão mesmo da psicologia do puerpério, estou fazendo essa pós em psicanálise e auriculoterapia, mas a aurícula é mais para olhar, igual ansiedade. Esses dias mesmo eu estava com a dor no maxilar, eu venho, coloco os pontinhos da aurícula para aliviar alguma, né? Não é tanto voltar. Tem assim um pouco de autoconhecimento, mas não é uma ferramenta específica igual, né, a numerologia. Sim. É mais para trabalhar sintoma, né? Então, é parecido com uma acupuntura? Isso, só que é só na orelha. Na orelha. Ah, eu fazia. Quando eu fazia acupuntura, ela colocava em mim. Por isso que eu perguntei. Fica incomodando os pontinhos, né? Eu tava com uma dor de cabeça, já tinha uns 2 dias, e eu coloquei um pontinho, mas esse pontinho me incomodou tanto que ontem à noite eu falei, não, eu vou tirar o seno. Rancou, né? Eu faço isso, eu fazia isso também. Então, de repente, para Lohane, alguma coisa para ânimo, não sei, né? E precisa. Mas também ajuda, né? É um tratamento alternativo para esse desânimo, né? Para essa depressão, né? Ela perguntou se todos os filhos mais novos são desapegados. Eu não sei, não, porque eu sou a mais nova, eu era apegada, hein? Nossa, eu era apegada, mas é porque eu tinha esse arquétipo de ser a boazinha e agradar todo mundo, né? Então eu tinha que ficar perto, mas mais velha até hoje é resistente de conversa com quem não conhece, com todos os mais velhos serem mais apegados. Isso. Então, gente, eu vou subir no YouTube, depois eu disponibilizo o link para a Flavinha colocar lá no grupo dela para vocês, tá bom? Vou colocar no meu também. E eu vou mandar um link que tem lá do primeiro encontro da Roda de Mães Dadas que eu fiz, que eu falei sobre a sobrecarga, que eu explico um pouco isso de crenças que não são nossas, eu acho que vai agregar bastante para vocês. E aí vocês podem assistir, se vocês quiserem, fiquem à vontade, tá bom? E aí, Flavinha, depois você coloca lá meu contato. Se a Lohane quiser saber mais da numerologia, tá bom? Aí a gente faz, eu acho que, sim, sou apaixonada, né? Eu não sou suspeita para falar, porque ela trouxe toda essa liberdade que eu queria ter certeza, sabe? Essa liberdade para eu ser quem eu sou, sabe? É como se fosse vai, filha, você tá certa, é esse caminho mesmo. É isso, tudo que você sente é verdade. Às vezes a gente precisa de uma confirmação, né? O meu grupo, Deise, você está perguntando? Ou o da Flavinha? Nenhum dos dois Tudo aberto. É, o meu é que eu estava falando aqui no começo, que é essa roda, eu tinha colocado um valor, mas eu mudei porque começou a ficar pesado para mim, eu não quero essa energia, eu quero isso. A roda é para isso, para a gente trazer nossas questões, a gente conversar, a gente orientar, a gente trocar, a gente se sentir acolhida, tá? Depois a Flavinha coloca lá o meu grupo. Depois, Flavinha, a gente pode até ver de fazer um junto, né? Vamos ver se vai, como que vai fluir o nosso projeto lá, que a gente está querendo fazer uma live juntas, né? E vamos ver. Estamos abertos aí, né? Mas é bem legal. O meu Instagram é patriciacoiate.terapeuta. Lá fala um pouquinho do meu trabalho, tem um pouquinho da minha história, tem um pouquinho de tudo lá.
tá bom? Aí a Flavinha coloca lá para vocês. Acho que amanhã eu consigo mandar o link, tá? Porque demora um pouquinho para eu receber, para depois eu subir. Mas até amanhã eu já mando para vocês, tá bom? Adorei a nossa roda de mães dadas hoje, que a gente possa repetir mais vezes. Depois eu vou postar lá como vai funcionar, né? Agora que eu mudei o esquema, porque eu estou sempre em movimento, sempre mudando. E, e aí a gente vai se falando. Espero que a gente possa se encontrar umas próximas vezes e que vocês tenham curtido, tenham aproveitado e tenha acalmado o coração de vocês, tá bom? Ótima noite para vocês, durmam bem. Beijo, Flavinha. Vai dar um tchau? Tchau, gente. Boa noite. Que a gente possa ter mais esses momentos de troca, né? Que é sempre muito bom. Exatamente. Muito importante para as mães, né? Principalmente nesse começo. Beijo, amadas. Fiquem com Deus. Até mais. Que bom que gostou, Lohane. Deixa eu pausar a gravação, gente. Sempre fico confusa. Ai, achei. Ô, Deise,